Fala, Carlos, boa noite, beleza? Ajeitar a iluminação aqui. Ajeitar, acho que tá legal. Espera aqueles minutinhos pra galera entrando. O Instagram aí notificando todo mundo. Esqueci de avisar no WhatsApp. Troca de tela, vídeo, troca de conector de carga. Bem-vindos, boa noite a todos. Deixa eu só ir organizando aqui os assuntos que a gente vai abordar hoje. Tem um materialzinho para mostrar também. Tá aqui. Fala aí, Arthur, beleza? Tá tudo em ordem aqui. Hoje o que a gente vai estar falando, eu separei para falar sobre uma aula mais técnica, né? A gente vem falando muito de empreendedorismo, de dicas. Falei, Val, tudo bom? A gente vem falando aí de dicas de empreendedorismo, orçamento, diagnósticos, finanças, administração, captação de clientes. E aí a gente finaliza essa questão mais empreendedora. E hoje a gente vai focar amanhã uma aula mais técnica, tá? Uma aula voltada mais à bancada. Vou passar algumas dicas de alguns diagnósticos, de alguns serviços que a gente acaba tendo entrado em loja. E eu separei isso aqui de acordo com a maior procura, né? O que a galera comenta muito lá nas perguntinhas do Instagram foi o que o pessoal mais acabou tendo mais dúvida, perguntando mais para mim como que faz isso, como que faz aquilo. Então hoje a gente vai falar telas, vidro e conector de carga. A gente vai focar mais na questão prática, tá? Então, primeira coisa, a respeito de telas. O que a gente tem que entender? Tá? A gente já falou de preço, eu vou formular para vocês, eu já deixei avisado na live de ontem. Eu estou tentando criar uma fórmula mais correta, mais assertiva, para que a gente consiga gerar valor, gerar o preço de um serviço ou produto a ser vendido. Isso baseado em estatísticas, tá? De acordo com o faturamento que eu tenho que alcançar mensal, de acordo com o lucro que eu quero obter. Então, existe toda uma estatística, uma inteligência financeira por trás disso. Eu estou tentando elaborar essa tabela para deixar bem prática, digitar os valores e ele já calcular automático, tá? Então, a gente não vai focar no que a gente já falou, né? Precificação, tudo isso que foi ontem. O que a gente vai focar hoje é na prática, execução de serviços. Eu não vou fazer aqui, né, como eu expliquei, em questão de quarentena, a gente está aqui trancado em casa, não tenho todos os equipamentos próprios para isso, tá? A gente nem teria tempo, porque a live do Instagram tem duração de 1 hora, mas eu vou passar todas as técnicas, dicas, procedimentos, mostrar bastante coisa aqui para a gente conseguir trabalhar também com troca de vidros e telas. Primeira coisa, troca de vidro é o que eu sempre recomendo como agregar valor para dentro da assistência técnica. Muita gente não tem, no momento, a condição financeira de investir nos equipamentos, então o que acontece? Nega o serviço. Só que toda vez que a gente nega uma troca de vidro, a gente nega um cliente na loja, a gente deixa de atender o cliente. A gente deixa de socorrer, de prestar o auxílio para ele. Então, possivelmente esse cliente ele não vai voltar, ou então ele não vai ter a gente como prioridade para busca de uma assistência técnica futuramente. Tá? Ele não vai considerar a gente em primeiro momento como prioridade, porque a gente não resolveu o problema dele. Então, troca de vidro, geralmente eu sempre sugiro para que, se você não for fazer pessoalmente, consiga uma parceria, feche uma parceria, terceirize, tá, essa prestação de serviço. Por quê? De qualquer forma, você atende o seu cliente, você resolve o problema dele e você ainda consegue gerar um lucro, sem ter que trabalhar. Então, por exemplo, eu não tenho os equipamentos para troca de vidro, mas o Joãozinho tem. Então eu vou captar esse serviço na minha loja, na minha bancada, faço ordem de serviço, tudo bonitinho. Ligo para o Joãozinho ou observo se tem alguma tabela e pergunto: ô Joãozinho, quanto fica para trocar o vidro do aparelho tal? Ele me cobra lá R$150,
eu vou calcular 30, 50 reais de corrida de um motoboy, correio, o que for, mais um lucro, 50, 60 reais, aí eu chego num preço bacana, que é a média da concorrência, cobro 260, 280 reais para fazer a troca de um vidro, tá? Eu pego o aparelho, mando para o Joãozinho, ele troca, devolve o aparelho para mim, eu devolvo para o cliente. Nisso eu ganhei os meus 60, 80 reais sem custos, né? Porque eu embuti tudo, corrida do motoboy, correios, o preço que o Joãozinho cobra para fazer para mim. Então eu atendi o meu cliente, ganhei uma grana legal sem ter que prestar um serviço. Então, existe sim a possibilidade de manter a terceirização de vidros. Não é obrigatoriedade da gente executar esse procedimento dentro da nossa assistência técnica. A troca de tela, que seria a troca de frontal, é mais tranquilo, porque é uma peça que você vai comprar pronta, ela já vem montada, colada, tudo bonitinho, e a gente só faz a montagem. Então você retira uma tela com quebrada, com defeito, com uma falha, e substitui por uma tela nova. Pronto. Isso se resume em troca de frontal. É por isso que eu bato muito na tecla quando alguém quer começar a fazer manutenções celulares, pergunta sobre o quanto eu preciso investir para começar, e eu sempre mostro o joguinho de chave. Se a gente pegar, por exemplo, os iPhones, na sua maioria, nem cola tem nas telas. E quando tem, aquela colinha em volta de resistência à água, ela é muito fácil de descolar. Ela remove com muita facilidade. Então quer dizer que um kit de chave desse aqui, por exemplo, eu já consigo iniciar a manutenção em troca de telas de iPhone. Eu consigo iniciar troca de dock de carga de iPhone. Porque são peças encaixadas, tá? Então, quando eu falo de troca de frontal, a gente não tem a preocupação. Ah, mas e se quebrar, quanto eu tenho que cobrar? Você vai cobrar o preço da tela mais seu lucro. E as despesas que você tem que incluir nisso, que é onde muita gente erra. Né? Ah, eu coloco 2 vezes o preço e tal. Depois a gente volta numa outra aula a falar de precificação, quando o meu material estiver pronto eu explico direitinho. Então a gente tem troca de tela, a gente tem troca de vidro, a gente tem troca do conector. A gente vai entender quando eu executo cada um desses serviços, qual é o momento exato de executar determinados serviços. Então vamos lá, troca de tela. A troca de tela é quando eu tenho um telefone que o touch não funciona ou o display não funciona, ou então tudo está funcionando, o display touch ok, porém tem um trinco na tela. Então, se eu não faço a troca de vidros e eu não conheço ninguém quem faça, eu preciso trocar a tela completa. E aí, Gá, beleza? Eu preciso substituir, então, o que a gente chama de módulo, de frontal, de tela completa. Por quê? Eu não executo troca de vidro. Na maioria dos aparelhos, eu vou colocar aí que muito mais da metade deles, não é possível substituir somente o touch do telefone. Eu preciso substituir o display completo, que já vem com touch. A gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Então, eu não tenho máquina de vidro, não dá para trocar só o touch, não conheço quem tem. Nesse caso, eu sou obrigado a trocar a frontal completa. Aí voltamos a falar sobre os assuntos, quando foi que a gente falou da questão de qualidade. Ontem, né, qualidade de peça a ser usada. Se a gente pegar qualquer frontal daquela mais barata, imaginando que a gente vai ter um lucro muito alto, esquece. Vai ter toda aquela dor de cabeça de colar a tela, de montar. Ela não encaixa certo, você vai apertar e quebra. Eu tava com uma aqui, que o pessoal tava tentando montar e não conseguia. Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui, ó. É um A5 2017, se não me engano. Que essa frontal aqui é mais ou menos, né? Só que ela não encaixa. Ela não tem um encaixe exato aqui na carcaça. Tá? Se a gente pegar aqui, a gente vai, não sei se dá pra ver na câmera, olha o acabamento dela. É horrível. É tudo torto, tudo comido, tudo picotado dos dois lados. E na carcaça ela é bem ajustadinho, é retinho. Então essa tela ela não encaixa. Se eu apertar, se eu forçar, ela quebra. Tem vários casos de aparelhos que o CI, aquele controlador da tela, é maior do que deveria por ser uma tela de má qualidade. E aí também sobra espaço ali, não consegue encaixar, quebra. A tela já é frágil, ela quebra na hora da montagem. Então não dá para a gente economizar com telas. Tá? Se a gente quer fazer um serviço bem feito, não ter problema de retorno, de garantia, de insatisfação de cliente, a gente precisa sim usar telas de boa qualidade. Tá? Deixa eu só mudar um pouco a iluminação aqui. Aí. Então a gente precisa sim usar as telas de boa qualidade. Tá? Deixa eu só colocar no modo para ninguém perturbar aqui que estão ligando.
Pera aí. Beleza, tá? O que acontece? Troca de vidro. Troca de tela, desculpa. A troca do vidro, eu já tenho que ter o equipamento específico, tá? As máquinas que eu vou mostrar aqui para vocês, todas as ferramentas necessárias para estar executando a troca de vidro. Só que qual é a situação que a gente faz uma troca de vidro? Quando o telefone ele possui uma frontal, porém o touch, que é o toque na tela, e o display, que é a questão de imagem, tá? Está perfeito, só que a gente tem um trinco. Esse trinco não é no display nem no touch. Quando é no touch, para de funcionar o toque na tela. Quando é no display, para de gerar imagem. Então, no caso, se tem um trinco na tela e tudo está funcionando, eu só preciso trocar o vidro, tá? A troca de vidro é necessário os equipamentos adequados. Não dá para a gente ficar se adaptando e dando aquele jeitinho nosso para tentar fazer. Não vai ficar legal, vai ficar um serviço de má qualidade, a tela vai começar a descolar com o tempo, vai começar a amarelar. Aí, principalmente na época que eu usava muito aquela cola ultravioleta, que era horrível, deixar naquela estufinha e nunca secava. Então hoje tem todo o maquinário, todos os procedimentos adequados para isso, tá? Então vamos focar aqui, depois a gente vai para a troca de conector de carga. Então o diagnóstico, mais uma vez, eu troco a tela completa quando eu não tenho o equipamento para troca de vidro e não conheço ninguém que tem. Então eu sou obrigado a trocar o conjunto completo, toda a tela do aparelho, a frontal que a gente chama, igual a que eu mostrei aqui, deixa eu pegar de novo. Igual essa tela que eu mostrei aqui, então a frontal. Tá? Eu sou obrigado a trocar essa peça completa aqui. Beleza? Isso aqui é uma frontal. O vidro está aqui na frente. Na parte de trás aqui eu tenho o display touch. Ele é bem fininho, a gente quase que não consegue diferenciar. Na câmera é impossível. Tá? Só se for por essa bordinha aqui. Tá vendo que tem uma partezinha mais esbranquiçada por cima e aqui a parte de baixo é mais preta. Aqui, ó, tá vendo? Esse relevo. Esse fininho aqui, ó, é o display o touch. Isso aqui a gente não consegue separar, não dá para ser trocado, tá? A gente precisa trocar a tela completa, mais da metade dos telefones ou o vidro. Eu coloquei aqui algumas imagens, deixa eu já virar a câmera e mostrar aqui para vocês no computador. Pera aí. Que é o seguinte. Aqui nós temos as tecnologias, tá? O avanço tecnológico das telas. Tá? Depois do Super AMOLED vem o Dynamic AMOLED, tem IPS, mas só essas imagens aqui, essas três, a gente consegue explicar o suficiente para entender os serviços. Tela TFT, olha a grossura do display, a espessura dele, que é a mais antiga. Depois veio o AMOLED e aí o Super AMOLED. Eles conseguiram aumentar a qualidade de imagem reduzindo o tamanho, então isso foi um avanço tecnológico incrível, tá? Fala aí, Fifty, boa noite. Beleza? Nessas telas TFT, nós costumávamos ter o touch e display separados, tá? O que seria isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui a frontalzinha pula, esses caras aqui, ó. Esse aqui é o display e esse aqui é o touch, tá? Em alguns telefones, o touch, o flat dele aqui é encaixado atrás do display, ou então o touch ele é encaixado diretamente na placa, tá? Então depende muito do modelo do telefone que a gente está abordando. Então aqui é um display e aqui é o touch. Nesse modelo, neste caso, as peças são separadas umas da outra, tá? Então a gente pode fazer a troca somente do voltou ou então do display também, tá? Então é possível a gente fazer a substituição dessas peças separadas. Quando a gente fala de frontal, que é essa aqui, deixa eu voltar a câmera para cá, para mim, peraí. Quando a gente fala de frontal, que é essa peça completa, é tirar uma e colocar outra. Quando nós temos o touch funcionando, que é o toque na tela, nós temos a imagem funcionando, que é representado pelo display, porém está trincado, acho que eu não estou com a tela quebrada aqui, não, ela está trincada, tá? Eu posso remover somente o vidro. Só que para isso é um outro procedimento, não é só tirar e colocar, é uma cola especial, tudo mais que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho, tá? Então vamos voltar aqui para a tela do computador. Isso aqui é a frontal, que eu acabei de mostrar para vocês, é uma tela completa que a gente consegue comprar aí, tá? Tá aqui então
a tela mais antiga, TFT, moderna, AMOLED, e a mais atual, depois dela ainda tem a Dynamic AMOLED, mas é o mesmo esquema, a mesma tecnologia, tá? Nesse caso aqui, nós já temos o display junto do touch. Isso quer dizer que essas duas peças aqui, ó, elas não são mais separadas. Agora essas duas peças foram unificadas, se tornaram uma única peça, que é isso aqui que vocês estão vendo. É um display e touch, tá? E agora, o que a gente vê de vidro? O que fica na parte de cima aí do aparelho? Ah, eu não peguei o vidro. Pera aí, deixa eu achar ele aqui. Eu vou mostrar no videozinho aqui depois no YouTube, tá? O vidro é basicamente essa peça aqui que vocês estão vendo, só que sem esse flat aqui, ó. Tá? Não possui flat, porque o vidro ele não tem função direta no telefone, no funcionamento do aparelho. O vidro basicamente funciona como uma proteção para esse display aqui, que ele vem ficando cada vez mais fininho, mais sensível, tá? Então o vidro basicamente funciona como uma proteção para a tela. Nessa peça que vocês estão vendo aqui, essa faixinha branca bem fininha, eu tenho o display e por cima dele aqui eu tenho um sensor de touch. Nessa tecnologia mais antiga, isso aqui é só o display. E aí por cima do display viria esse camarada aqui, que é o touch responsável pelo toque na tela. Tá aqui tranquilos? Tá? Então essas são as constituições de tela. É isso que a gente precisa entender sobre telas. Tá? Se eu tenho um caso desse aqui, onde display e touch são peças separadas, tá? E eles estão, o display funcionando, mas o touch quebrado, eu posso remover e trocar somente o touch. Vou fazer o aquecimento através de uma separadora ou de uma estação de retrabalho, já vou mostrar ali o vídeo para vocês. Vou fazer o aquecimento dessa peça, a cola amolece, ela não derrete, tá? Ela amolece, e aí eu faço o corte dela. Geralmente a gente usa algum objeto plástico, né? Um cartão telefônico, uma espátula plástica ou de metal bem fina, aquelas chapas de raio-x, né? Quando geralmente o pessoal quebra lá um braço ou quebra um osso, a gente consegue usar qualquer material plástico fino e maleável, que dobre, ele não pode ser rígido, senão assim que você tentar descolar ele vai quebrar. Se por um acaso o touch funciona normalmente, mas você tem alguma falha de imagem, na qualidade da imagem, tem manchas na tela, tem listras, tem riscas coloridas, a gente entende que o display está com um problema. Só que antes de sair trocando peças que visivelmente não estão quebradas, a gente vai sempre verificar as conexões. Então eu tenho o encaixe do display aqui e eu tenho o encaixe do touch aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui. Eu lembro de um caso que a gente pegou no fórum, de um aluno que estava com G7102, que era bem parecido com esse que eu estou mostrando para vocês. O touch ele encaixa por trás do display, ele não encaixa diretamente na placa. E aí o que aconteceu? Essa pessoa pegou um serviço de um G7102, já é um aparelho antigo, Duos, é uma das versões do Galaxy Duos, tá? E quando trocou o touch, não funcionou. Aí trocou o segundo touch, também não funcionou. E aí a gente entende, a gente vai ver isso amanhã também, já dando um spoilerzinho de amanhã, a gente já vai tratar do reparo de placas. Visivelmente ali, o touch estava novo, era novo, acabou de pegar do fornecedor, no saquinho, tirou, encaixou, não funcionou. 1, 2, 3 e nada. E aí a gente entende que é uma falha de placa, porque a peça sendo testada já não resolveu o problema. Só que nesse caso que eu mostrei, o touch ele encaixa por trás do display. Não sei se dá pra gente ver por aqui, ó. Que nesse caso aqui, essa tela é bem safadinha. Isso aqui, ó, ele tá... Acho que não vai dar pra ver. Ele é meio soldado. Deixa eu ver se na foto que eu peguei aqui dá... Aqui, ó. Esse flat, ele representaria o encaixe do touch atrás do display. Se essa peça estiver com problema, o touch automaticamente não funciona. Pô, William, mas se o display tiver com problema, não atrapalharia o gerar de imagem? Não, estou fazendo live, tá? Então voltou aqui. Esse encaixe, tá? O encaixe do display aqui, ele é responsável pela imagem e ele é responsável pelo touch. Então, se eu tenho uma falha no conector do touch, ele não interfere nas trilhas que encaminham toda a informação de imagem. Então, por isso que você pode ter um conector do display quebrado, nesse caso aqui, né, não na frontal. Nesse caso aqui, o conector onde o touch é encaixado, ele quebrou.
o display funciona, mas o touch não vai responder devido ao conector do touch ter quebrado, tá? Então, eu vou analisar antes de trocar as peças, os encaixes, as conexões, se não tem nenhum flat rompido, rasgado, se não tem sinais de oxidação, se não molhou o equipamento que a gente está mexendo, se não está mal encaixado somente, às vezes uma queda, ou foi feita alguma manutenção posterior e a gente não reparou, outro técnico acabou mexendo e não encaixou corretamente, isso pode acontecer. Também com a frontal. A gente pode ter um mau encaixe e trazer um mau funcionamento, uma intermitência para a tela. Olha, ora funciona, ora não funciona, funciona só um lado do touch, o outro não. Então a intermitência também pode ser gerada por um rasgadinho que a gente tem aqui, por um quebradinho do conector ou até mesmo um mau encaixe, tá? Então esse é o contexto que a gente tem que entender de telas. Nós temos aí o display, depois nós temos o display com touch e hoje nós temos o vidro colado atrás de por cima de tudo isso, que pode ser trocado e removido da forma que eu vou mostrar aqui agora para vocês, tá? Então olha só, deixa eu ampliar a tela aqui. O que acontece? Essa é a separadora de touch, tá? Bom dia, Ti. Boa noite, beleza? Essa aqui é a separadora, ela pode ser usada para soltar frontal, soltar vidros, touches, tampa traseira. Então tudo que é colado no telefone a gente vai usar para o aquecimento e assim a gente faz a remoção. Eu também posso usar a estação de retrabalho, tá? Nada impede da gente trabalhar com a estação de retrabalho. Tem um soprador, tem um controle de temperatura, a vazão de ar, tudo certinho. Só que o que acontece? Com a estação de retrabalho, eu não consigo manter a constância da temperatura na tela. Então tem parte da tela que esquenta mais, outra menos. Isso vai fazer com que eu descole facilmente uma parte dela e outra parte quebra. Fala aí, Alexandre. Boa noite, beleza? Já na separadora não é assim. Na separadora ela aquece a tela por completo. Então o tempo inteiro a tela está na mesma temperatura, eu tenho a mesma facilidade ou a mesma dificuldade para remover essa tela, esse vidro, essa tampa, o que for, tá? Normalmente nós trabalhamos com a temperatura de 90 graus para essa máquina. Então a gente vai ajustar o termostato dela aí para alcançar até 90 graus, legal? E aí a gente trabalha com a tela ali em cima. Não existe um tempo exato. Eu já esqueci algumas vezes aí de tirar a tela, deixei lá em cima e fui fazer outra coisa. Quando voltei eu lembrei lá, tá? Era tarde. Tarde assim, já tinha passado muito tempo. Só que continua funcionando a tela, a temperatura é estável desde que você tenha um bom equipamento. Um equipamento de qualidade que mantenha a temperatura, tá? Não vou ficar falando muito de marcas aqui, mas como sugestão para pesquisa, tá? Vocês podem estar pesquisando sobre a separadora da Oka Master, que a Oka Master é referência no mercado de máquinas para reparação de vidro. Nós temos também a FR, sem dúvida, que também tem altíssima qualidade nesse tipo de equipamento. Depois dessas, a gente tem o mesmo padrão de qualidade, que seria as chinesas, né? Com preço mais baixo, sem garantia, toda aquela história que a gente já conhece. Mas é bom dar uma pesquisada, tá? Então aqui, ó, o que acontece? Nós temos uma frontal de um iPhone, não importa que é um iPhone, tá? É uma frontal. Se é uma frontal, eu não consigo separar o display do touch, vai ser removido o vidro. Aqui a gente percebe que já tem um trinco, tá? Esse vidro ele já está quebrado e aqui no meio também tem mais trincos. Na hora que ele descolar, a gente vai conseguir perceber esses quebrados que a gente tem aí, tá? O Gal usa a Yashun e até hoje funciona. A gente critica, entre aspas, a Yashun porque assim, não dá pra gente comparar o mesmo nível de qualidade, tá? Não tem como a gente falar que uma Yashun é tão boa quanto uma Oka Master. Eu acho que é muito sorte. O Gabriel tem estação de retrabalho da Yashun, tem a separadora da Yashun e vem funcionando por anos e anos, ele vem trabalhando muito bem com elas, tá? Só que de indicação de mercado, que a gente tem de referência no mercado, seria isso, é a Oka Master e a FR, tá? Mas nada contra as demais marcas, tanto que essa aqui do vídeo não dá nem pra gente saber qual é a marca e a gente vai ver que ela funciona, tá? Então olha só, vai passando aqui, ela tem um sistema de sucção para travar a tela,
enquanto tem um aquecimento, tá? O Val falou o quê? Boa noite, venha para Pernambuco porque tem uma turma querendo fazer curso de placa. A gente tá com esse projeto aí, cara. Logo mais, a gente só precisa esperar esse momento complicado passar, e assim que passar eu venho com notícias aqui no Instagram, que vai ser muito bacana na região aí de Pernambuco, tá? Olha lá, o Gabriel deixa 9 horas ligado por dia direto, tá? E tá aguentando o tranco. Olha só o procedimento que bacana. Então, enquanto a chapa aqui ela tá quente, ela vai aquecendo a tela para amolecer a cola, vem sendo passado aqui pelas laterais um fio de aço, ó, com o objetivo de cortar a cola amolecida, que ela não derrete. E olha só, o vidro que estava quebrado, ele vai ficar ali, ó, despedaçando, grudado pelo vácuo da máquina. E aqui nós temos a frontal desmontada, tá? Eu tenho aqui o display e-touch e aqui eu tenho o vidro. Então o primeiro equipamento que eu preciso ter é uma separadora. Se eu quero trabalhar com troca de vidro, eu preciso ter uma separadora, tá? Beleza. Próximo passo é a remoção da cola antiga. Essa cola, essa tela, esse vídeo é uma demonstração do equipamento, do procedimento. Por isso que a cola está saindo fácil dessa forma. Tem muita técnica para remover isso. Tem pontas de ferro de solda com lâmina. Tem removedores apropriados para isso. Muita gente usa thinner, álcool, limpa contato. É muita coisa, muita. É claro que a gente recomenda usar produtos específicos para isso. Então, o removedor de cola oca ou a lâmina no ferro de solda, tá? Ela nunca vai sair desse jeitinho, que essa tela ela foi feita só para uma demonstração. Então, olha lá, removeu a cola oca, a gente tem o display touch ali, aí vem os dizeres deles lá, tá, limpou a tela, que é básico, padrão, essa é a cola oca, aqui que vem a maior diferença. Por isso que tem uma nitidez melhor, a sensibilidade, a qualidade de cor, é por causa da tecnologia usada na cola. Não é a cola UV, que é aquela cola líquida, não fica o vácuo, não fica o distanciamento entre o display touch ou vidro. O que a gente tem aqui é uma unificação real da peça. Então a cola oca ela é aplicada, ela é uma dupla face. Então o primeiro lado dela vai ser colado no display. Beleza, lá, ó. O rolinho é o suficiente para deixar o procedimento 10 bala. E a gente tem um suporte para poder alinhar o vidro, que foi o que aconteceu nessa tela do A5 que eu mostrei em várias outras, que o vidro vem colado torto, não encaixa no aparelho. Então, olha lá, um moldezinho específico para esse modelo. E agora o vidro novo. Reparem que o vidro não tem touch, não tem nada, não tem flat, botão, nada. É só um vidro. E aqui foi colado. O procedimento foi mostrado ali numa tela de iPhone, ele vai repetir o mesmo procedimento aqui numa tela de Samsung, tá? Mesma coisa lá, vidro novo, faz a colagem, é o mesmo padrão lá. Pronto, colou o vidrinho novo, só que ainda não está finalizado o procedimento. Aqui um outro telefone, vamos avançar mais um pouco, e aqui encarece tudo, tá? Essa máquina que é a laminadora e a removedora de bolhas, ou debulhadora como muitos chamam, essa máquina é que encarece o procedimento. Por mais que já tenha passado muito tempo no mercado essas técnicas, ainda assim as máquinas são bem cotadas e são caras. Tá? Baixou muito o preço, mas ainda são caras. Então aqui o que a gente tem? Vamos avançar um pouquinho aqui. Olha só, esse é o processo de laminação. Algumas máquinas trabalham com câmeras separadas. Então essa é a câmera de laminação. E aqui nessa portinha aqui, ele vai abrir daqui a pouco, é a removedora de bolhas. Então aqui no processo de laminação agora vai ser feita a colagem real. O vidro vai colar no display, no touch ali, vai virar uma coisa só. Olha só. Tem toda uma regulagem, toda uma configuração da máquina. Geralmente onde você compra já tem um treinamento. Nós temos também um treinamento na Polo da Tecnologia de reposição de vidros, tanto tela curva quanto flat, tá? E ali está sendo feito o processo de laminação, lá, ele vai comprimir, ele vai pressionar, vai aquecer até certo ponto para que seja feito a laminação. Então o vidro foi colado no display, agora não separa. E aqui nós temos a parte de remover as bolhas, tá? Então vai ser aberto aqui, ó, o vácuo, né? Vai colocar a tela ali dentro e ele vai remover todo o ar que tem aqui, inclusive o ar daquelas bolinhas que pode ter ficado aí na colagem, né, no processo de laminação. Então, enquanto está laminando uma tela, ele está fazendo os ajustes para fazer a remoção
das bolhas. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, porque acho que ele mostra, se não me engano, ele mostra a tela saindo aqui, ó. Opa. Aqui. Olha lá, as telas que foram feitas a colagem, ó, já foram laminadas e agora elas estão funcionando perfeitamente, entre aspas, né? Pelo menos a troca ali a gente vê que ficou perfeita. Não tem bolhas de ar, não tem trincos. Foi feita a troca de vidro do aparelho, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, é isso que a gente tem de troca de vidros. Esse é o procedimento. É claro que assim, tem muita máquina no mercado. O Thiago está até perguntando ali quanto custa. A gente tem preço dessas máquinas a partir de 4, 5 mil reais e sobe muito, tá? Depende do tamanho de câmera, da capacidade de cada uma delas. Existem máquinas menores que vão ser mais baratas, só que não são tão robustas assim. Então talvez a gente tenha que tomar mais cuidado com o uso em excesso do equipamento, tá? Tem que tomar mais cuidado com isso, não trabalhar a 1000 por hora na máquina. Mas a partir de 4, 5 mil reais a gente já começa a encontrar equipamentos relativos a isso aqui. Não o mesmo, mas que fazem a mesma função, tá? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Só fechar a janela que tá fazendo muito barulho. Pronto. Então, esse é o processo de troca de vidro, tá? Troca de frontal não tem segredo, é só tirar e encaixar a outra. A questão dos equipamentos eu mostrei para vocês. Separadora, removedora de bolhas, laminadora, cola oca e vidro. Isso é o básico. E eu vou colocar o removedor de cola oca também para a gente não passar muito estresse para remover da tela antiga. Então basicamente é isso que a gente tem que ter para fazer a remoção dos vidros, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum post aqui no Instagram. Depois eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha. Seria basicamente isso aqui, ó. Esse é o vidro quebrado. E aí é feita a remoção igualzinho eu mostrei no vídeo para vocês. E aí a gente faz a colagem do vidro novo. E aí fica ali funcionando o display touch perfeitamente, tá? Quem tá fazendo esses serviços com a gente é meu irmão, tá? Que já tá fera demais, isso aí, mandando muito, muito bem. Deixa eu voltar a câmera aqui. Tá mandando bem pra caramba na remoção. A gente até colocou no grupo do WhatsApp lá, quem não tá fazendo parte ainda, só clicar no linkzinho no meu perfil. A gente disponibilizou as tabelas dos preços que a gente está cobrando de terceirização. Quem não tem o equipamento ainda, pode terceirizar com a gente. Tem um WhatsApp lá também. Hoje, já acabando a live, eu reposto lá para quem entrou depois e não viu, tá? Essa é a questão da troca dos vidros, tá? Quando a gente fala de conector, eu não sei se subiu aqui no YouTube o vídeo que eu postei ontem, hoje de manhã eu acho. Deixa eu conferir aqui. Troca de conector. O que acontece? Muita gente troca o conector de carga só porque não está carregando ou está apresentando alguma falha que a gente imagina que seja de... Ih, não subiu o vídeo. Não subiu, tá? Mas depois eu coloco ele aqui para vocês verem. O que a gente precisa? Fala aí, Jeremias. Boa noite, tudo bom? A troca do conector ela só é necessária, tá? Quando a peça está quebrada ou amassada. Então, se o conector de carga estiver intacto, perfeito, alinhado, retinho, tudo bem soldado ali bonitinho, o defeito não é no conector de carga. Diferente do que muita gente diz, o conector de carga queimou. Conector de carga não queima, ele só é um condutor, ele é plástico e metal, ele não é um componente eletrônico, tá? Então esse é o primeiro ponto, conector de carga não queima, ele quebra ou amassa. E aí a gente vai fazer uma análise visual para saber o porquê que não está carregando, se é o próprio conector ou não. Outra coisa que a gente pode avaliar também, deixa eu pegar esse exemplo aqui. Não sei se vai dar para a gente enxergar, mas é o seguinte, aqui a gente tem um conector. Fala aí, Marcão, boa noite. Esse conector de carga aqui, por exemplo, tá? Esse miolinho que vocês estão vendo do lado de dentro dele aqui, que todo conector tem, a não ser os Type-C agora, que não tem, mas esse miolinho que tem aqui dentro, ele pode quebrar. Os pinos que fazem o carregamento, o reconhecimento de dados, ficam nele. Então ele é um pininho que tem 5 filinhas ali, 5 fiozinhos, né? 5 terminais.
Esses terminais, se um deles quebrar, a solda ou interna ali nesse plástico, vamos supor, as extremidades funcionam com carregamento. Então, se quebrar o lado direito ou o lado esquerdo, ele vai parar de carregar. E se quebrar a solda ou o próprio conector em um dos 3 pinos do meio, vai parar de fazer o reconhecimento USB. E se for no caso de carga turbo, ele também utiliza aqueles 3 terminais centrais. É por isso que muita gente fala assim, eu estou com um telefone que não carrega, mas funciona no USB. Aí eu falo assim, o problema está no conector. Não é o conector porque o USB funciona, ele não está carregando. Eu sei, é que os terminais de solda estão bem feitos para o reconhecimento USB, mas as extremidades para o reconhecimento de carga não está funcionando, não está bem feito, tá? Tem alguma solda fria, tem algum problema ali na soldagem, no encaixe na peça do conector de carga. Então a gente vai fazer primeiro uma análise visual. Visto que o conector está quebrado, amassado, tire e coloca outro, tá? Eu sei que dá para ser feito, mas eu não recomendo. Ligar a estação de retrabalho, jogar calor em cima da peça, tirar com a pinça, colocar outra e deixar esfriar. Não precisa dessa afobação. A gente vai fazer o procedimento passo a passo, do jeitinho que tem que ser feito. Fluxo líquido, fluxo pastoso, vai ajudar na diminuição da umidade da solda, vai acelerar o derretimento da solda, o ponto de fusão é mais rápido, isso faz com que diminua a chance da gente causar falhas na placa, aquelas bolhas ela estufar. Então é super recomendado. A gente vai trabalhar com a fita de alumínio, que é aquela fita refletiva, o calor bate e reflete, boa parte do calor reflete. Então componentes plásticos ou componentes fundamentais para o aparelho, como processador e memória, que não devem receber calor diretamente sem necessidade, a gente faz o isolamento com essa fita de alumínio e aí a gente arrebenta no pré-aquecimento. Para quê? Equilibrando, fazendo com que toda a placa suba de temperatura da mesma forma, no mesmo tempo, evita aqueles choques drásticos de temperatura. E pensa só, se a gente tem uma placa, tá? Essa placa ela está em 25 graus de temperatura ambiente. Para que ela suba de temperatura e faça com que a solda alcance 235 graus mais ou menos, que é o ponto de fusão do estanho, ela vai ter uma curva ali de, 2,5 minutos de aplicação de calor. Quando você faz um pré-aquecimento em toda a placa, distribuindo a temperatura em toda ela, não no único ponto, porque aí é perigoso, mas em toda a placa, você faz com que essa temperatura suba gradativamente. Quando ela chegar ali em 100, 150 graus, a curva para fazer, para ocorrer o derretimento do estanho, para a placa esquentar e fazer com que a solda chegue a 235 graus, vai acontecer num tempo muito mais curto. Era 2,5 minutos, acontece em 30 segundos. 30 segundos de aplicação de calor é muito menos nocivo, tá? Fica até muito menos, é menos nocivo do que a gente ficar aplicando por 2 minutos o calor na mesma parte da placa. Então, menor tempo de aplicação de calor, maior a chance de dar certo. Quanto mais tempo eu aplico o calor na placa, maior a chance de dar errado. Por isso que a gente trabalha pré-aquecimento, fita de alumínio e os fluxos líquidos e pastoso, tá? Gleice Wellington, estou com o Mi 2 que carrega, mas quando conectado nos computadores o mesmo não reconhece o celular, só fica carregando. Ou é a questão da configuração, conecta ele no computador, baixa a barrinha aqui, o menuzinho, ele tem uma opção ali de configuração. Voltou. Pera aí. Então pode ser uma configuração, desce a telinha aí, clica nas opções USB, aí ele pode estar marcado ali somente carregar, você coloca para fazer o reconhecimento USB ou troca de informações, download de imagens, tem outras opções lá. Se não for isso, é exatamente o que eu estou explicando, o conector de carga. Pro carregamento ele funciona, mas para a conexão USB as trilhas estão com problema, tá? O Alexandre falou cuidado com o microfone. Exato, a fita de alumínio ela serve para a gente isolar o microfone. Então a gente isola o microfone para o calor não ser aplicado diretamente no ponto de entrada de voz. Jeremias, como que é? Cara, depois que comecei a usar esse procedimento que você está passando, eu não me lembro quando eu troquei um conector de carga. Só faço limpeza e ressolda, a não ser que seja quebrado mesmo. Isso aí que eu quero chegar. A ressolda, ela pode ser feita tanto com a retrabalho quanto com o ferro de solda, tá? Qualquer um dos dois a gente pode executar a soldagem. Vamos pegar o exemplo do Wellington aqui, tá? Quando dar bolha para alguma coisa na placa, sim. A bolha ela geralmente faz com que, imaginem que aqui são trilhas, tá?
As trilhas elas estão dessa forma aqui unidas. Quando existe a bolha, ela incha e pode ocorrer esse rompimento. Para de funcionar determinada função do telefone, ou na hora que ela incha, ela distorce essas trilhas e entra em curto. Tá? Então a bolha geralmente é PT na placa. Tá? Pegando um exemplo aqui do que o Jeremias falou e que o Wellington deu do caso do Mi A2, do Mi A2 é o seguinte. A ressolda funcionaria e o Jeremias falou é real. É mais da metade dos aparelhos a gente faz ressolda e limpeza e volta a funcionar. Por quê? A pessoa está lá com o celular carregando. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Tá aqui, ó, tá carregando. E tá usando. Aí puxa o fio, estica, dobra, vai para um lado, vai para o outro. Isso faz com que esse movimento faz com que as trilhas lá dentro são muito fininhas. São muito sensíveis. Essas trilhas, elas se rompem. Na hora que ela rompe, ela para de funcionar. Por isso que você pega o telefone e põe para carregar, não carrega. Aí você faz isso aqui no cabo, ó, ele carrega. Ou você faz isso aqui, ó, dá aquela voltinha, ele carrega. Por quê? O movimento que você exerce ali do carregador, ele faz com que a trilha encoste novamente na placa e funcione. Nesse caso, não é o conector quebrado. Nesse caso, eu tenho a solda fria. Houve um trinco em um ponto de solda. Na hora que eu venho com o ferro de solda ou com a retrabalho e derreto essa solda, ela se unifica. Então ela volta a ficar soldadinha corretamente e aí passa ali corrente, dados, o que tiver que passar por aquela trilha. Então a ressolda, ela resolve muito mais casos de problema no conector do que a necessidade de estar trocando o próprio conector. Tá? Então basicamente é isso, esses são os procedimentos. Eu já fiz muito conteúdo, eu estou vendo aqui no Instagram, tem muito conteúdo no meu Instagram sobre troca de conectores, tem bastante coisa sobre troca de vidros, se vocês puderem depois dar uma olhada. Tem alguns vídeos de teste, vídeos de troca de conector, de serviços que foram feitos. Então dá uma consultada depois quem ainda tem dificuldade. Fala aí, Alan, beleza? Quem tem alguma dificuldade ainda em troca de conector. Tem uma postagem que eu peguei do Gabriel. Você tá aí ainda, Gabriel? Se tiver, dá um oi aí. Ele postou uma vez, dá uma olhada nisso aqui. Esse foi o antes. Olha o estado que chegou esse conector lá na loja, na mão dele. E aí olha como ficou. Olha a diferença, tá? O antes e depois. Antes e depois do serviço feito. Excelência, aquilo que a gente está falando. Qualidade na prestação de serviço. Esse conector não volta, nem ferrando, tá? Aí, não volta a dar problema. Ele faz a soldagem correta, tudo bonitinho, fez o procedimento exato, correto, da forma que tem que ser feito, o conector não volta a dar problema. A gente até brinca em alguns casos que a gente fala que vai dar garantia vitalícia para conector. Ó, se o seu conector queimar, se ele parar de funcionar sem ter quebrado, você traz que a gente dá garantia infinita. Porque isso nunca acontece, o procedimento é real, é 100% preciso. Não tem como dar errado o procedimento que a gente ensina e que a gente pratica no dia a dia, tá? Funciona mais depois de algum dia, pode funcionar aqui no backlight. Problema com tela, né, cara? Isso é complicado, tá? Qualidade, é o que a gente vem falando todos esses dias. Qualidade de peça é muito, muito, muito importante para a gente ter tranquilidade e garantia num bom procedimento, tá? Às vezes a diferença de 20, 30 reais que vale a pena a gente pegar uma telinha melhor, trocar de fornecedor, tá? Isso. Se você já pegou 3 telas no mesmo fornecedor e dá o problema, joga real pro cara. Chega lá e fala, irmão, é o seguinte, 3 telas que eu compro sua e elas apresentam o mesmo problema em aparelhos diferentes, o que você pode fazer por mim? Ela fala assim, é normal, a tela é essa, não tem o que ser feito, tchau. Troca de fornecedor. Não esquenta a cabeça. O que a gente não pode deixar é o psicológico se abalar por causa disso. Gente chorando aí na internet, que não acha peça boa. Claro que não, tá procurando o preço. Quer ficar só no único fornecedor, que é cômodo, tá ali do lado de casa. Esquece, às vezes vale a pena você pagar mais caro, pagar um frete, fazer compra semanal. O Gabriel, mais uma vez, vou ficar usando ele de exemplo, porque a gente é muito amigo. Eu acompanho muito, a gente se acompanha, troca muita ideia. Quantas vezes, Gabriel, você tinha que juntar a peça, até hoje você faz comprando em São Paulo, junta lá determinados dias, vem aqui em São Paulo a cada 5 dias, a cada 4 dias, faz uma compra legal. É melhor você passar um prazo a mais para o cliente, um preço a mais, trazer uma peça de qualidade do que a gente ficar batendo cabeça, porque é chato para você atender o seu cliente, é chato para você ir trocar com o fornecedor, então por isso que é legal a gente focar em qualidades, tá?
Acabei de ver aqui, de lembrar, não sei se ele vai passar aqui, vai. Deixa eu mostrar para vocês aqui no meu Instagram, tá? Quem me segue aí, valeu. Quem não segue ainda, esse aqui, ó, William Ricardo MS. O link pro grupo do WhatsApp é este aqui. E nos destaques, ó, a gente tem aqui alguns depoimentos da galera que está dentro do grupo e tal. Tem esse cara aqui, ó, conector de carga. Clicou aqui, o teste, tá? Toda a explicação que vocês podem estar fazendo. Eu já até adiantei um pouco aqui, ó. Esse aqui é o primeiro story, tá? Vem passando aqui, ó, todo o teste, explicação, passo a passo. Eu vou fazer um vídeo com esse conteúdo aqui também. Na verdade está feito, eu não entendi por que não subiu ainda para o YouTube, tá? Mas tem todas as dicas para vocês acompanharem aí depois. Qualquer dúvida também vocês podem me perguntar. Troca de vidros, quem não estiver dentro do grupo ainda entra lá que eu vou postar para vocês hoje de novo a tabela de preço e o contato para vocês fazerem as cotações, tá? Se comprarem os equipamentos, a gente também ensina a usar, a gente tem um curso polodatecnologia.com.br, acessa lá, tem toda a grade, todos os valores, tudo certinho. Nesse momento a gente não está atendendo por um decreto, tá? Não está acontecendo cursos presenciais, a gente está com o curso online de celulares já à venda e amanhã a gente começa a vender o de videogames também. E o que mais que eu tenho para falar? Logo após tudo isso acabar, está previsto aí lá para o dia 7 e dia 9 de abril, a gente volta com as turmas presenciais. Pode ser que aconteça antes ou depois, a gente precisa aguardar aí o aval do governo, tá? Vixe, nem fale, já tô me na cabeça com peça. Dois, graças a Deus, tem garantia que eles praticamente o vencedor troca a peça com mais 3 meses de uso. Exatamente. Você paga caro por isso, demora mais tempo, mas você tem uma garantia maior do fornecedor. Hoje em dia tem fornecedores. Claro que isso depende muito da convivência que você tem, da quantidade de vezes que você compra, os valores que você compra, tudo isso importa. Mas isso é questão de tempo de aumentar o seu fluxo, tá? Fornecedor que troca a tela mesmo sem película. Você tirou a película para testar, o cliente levou o aparelho, estava funcionando, 2 dias depois volta com problema, o fornecedor troca do mesmo jeito. Então a ideia é a gente buscar sempre um fornecedor que atenda a nossa necessidade. Beleza? Então, resumão, troca de telas de vidro, foi passado, mostrei os equipamentos, as situações, a gente troca o vidro quando o touch display funciona. Para ser feita a troca do vidro, eu preciso ter os equipamentos adequados, separadora, laminadora, debulhadora ou removedor de bolhas, tá? A gente precisa ter também as colas e os vidros de reposição, preciso ter o fio de aço e o removedor de cola oca, tá? Para fazer troca de frontal não tem segredo, é só descolar e colar outra. E a troca do conector que a gente acabou de passar para vocês também, beleza? Qualquer dúvida, sabem onde me encontrar, tá? Galera lá no grupo, tô aqui no Instagram também. Direto eu abro as caixinhas de pergunta aí, tento responder todo mundo para ajudar. E é isso, tá? O que o Marcão falou ali? O cliente hoje foi atualizar o Android e a tela parou o touch. Perguntei, a tela já tinha sido trocada, a tela ruim, correto? Tela de má qualidade, tá? Tela de má qualidade, foi colocada no aparelho, atualizou o Android e parou de funcionar o touch. Ou tem que colocar uma tela boa, ou então vai ter que fazer o downgrade, voltar a versão de Android do aparelho dele. O meu fornecedor tirou o selo de garantia, ferrou. Então, Val, esse é o problema, cara. Porque você pode tirar o selinho, o cliente leva a tela, daqui 2 dias ele volta com um problema, a tela não está quebrada, defeito de fabricação, você vai ter que assumir a responsa disso aí, tá? Por isso que é o problema de fornecedor. Tá? O problema do fornecedor é esse. Por isso que é legal a gente ter sempre mais de uma opção, mesmo se tiver que pagar um pouquinho mais caro, ter essa segurança. Beleza? Galera, mais uma vez, muito obrigado a presença de todos. Hoje teve uma constância muito legal do número aí da galera assistindo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me procurem, beleza? A gente estamos aí para ajudar vocês. É isso aí, tirar aquele printzinho. Deu errado aqui. Tirar aquele printzinho. Mais um. Beleza? É isso aí, valeu galera!